Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Barata e, em nome da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, dou as boas-vindas a esta sessão de apresentação da obra Desporto Adaptado e Inclusão, editada pela HC Editora em meados de 2025 e cujos organizadores e responsáveis pela mesma estão aqui presentes, os professores António Rosado e Nuno Januário, ambos da Faculdade de Metricidade de Lisboa, da Faculdade de Metricidade de Lisboa, exatamente, da Universidade de Lisboa. A minha presença aqui decorre de um convite por parte da editora, cujos responsáveis conheço há algum tempo, no âmbito de iniciativas editoriais, nesta área do desporto e não só, pelo que é um gosto e uma honra estar aqui e contribuir para que, desta forma, os objetivos subjacentes a este projeto sejam alcançados. Hoje reunimos-nos para refletir sobre algo maior. Maior do que esta obra. Falamos do quê? Falamos de direitos. Falamos de inclusão. Transformação social através do desporto. Esta sessão decorre de uma iniciativa da Biblioteca do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, o IPDE, e DIPDE, assim está correto, como forma de apoiar este projeto editorial. Pelo que, antes de mais, a todos, queremos agradecer a todos aqueles que estiveram e que contribuíram por parte deste Instituto para que esta obra se realizasse. Uma salva de palmas. É claro que enviamos este reconhecimento na pessoa da Sra. Presidente do Conselho Diretivo, Sónia Esperto, que abrirá o programa não só na qualidade de anfitriã, mas depois também é este o primeiro, no fundo, evento nesta troca, desta passagem do Instituto Nacional da Reabilitação para esta nova denominação, que vos recordo é Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. O nome aqui a registar. Olhando para a plateia, vejo que estão várias individualidades que, agradavelmente, deram a honra de estarem aqui e aceitaram este apelo para também poderem tomar contacto com a obra e também para a promoverem, porque é importante. No final das intervenções, apelo também para quem está aqui na plateia. Tentaremos dar palavra a alguns dos membros que estão aqui na plateia, abrindo assim também um pouco a parte contextual e poder haver aqui também alguns outros contributos partindo da obra e promovendo aqui também algum alargamento dos tópicos e sobre a temática. Quero, contudo, então agradecer uma vez mais a presença das individualidades, na pessoa também do Sr. Secretário de Estado do Desporto, Presidente da Fundação do Desporto, também a representante do Comitê Olímpico e demais individualidades que estão representadas. Já sabem que a parte central então desta sessão contará com estes dois coordenadores que fizeram este projeto e dizer-vos que o desporto adaptado em Portugal tem realmente conhecido um crescimento significativo. Um aumento dos atletas federados, mais qualificação técnica e reforço também na nossa presença internacional. Persistem, contudo, alguns desafios importantes. Acesso desde já à idade escolar, transição para clubes, formação contínua, especializada e a consolidação do financiamento estruturado. E esta obra abre também motivos para pensar tudo isto e é por isto e para isto que esta obra também surge. Aproveitar aqui este espaço também para vos dar aqui nota de um projeto que achamos muito importante, que faz parte da parceria deste Instituto também com o IPDJ, que é o projeto de Desporto Mais Acessível. É uma iniciativa que distingue realmente projetos promotores do desporto para pessoas com deficiência em Portugal, que tem um valor monetário agregado, portanto, a este Prémio Mais Desporto Acessível, com material desportivo, consultoria, focando-se então na inclusão, formação e acessibilidade. O objetivo então deste Prémio de Desporto Mais Acessível é apoiar projetos que promovam a atividade física inclusiva e para que as barreiras sejam eliminadas para as pessoas com deficiência. Posto isto, convido então a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto para os Direitos da Pessoa com Deficiência, Sónia Esperto, a fazer a abertura oficial desta sessão. Muito obrigado. Boa tarde.
A todos e a todas uma especial saudação e um agradecimento especial à presença dos senhores secretários de Estado do Desporto e da Ação Social e da Inclusão. É para nós um privilégio recebê-los e é também um sinal claro da importância que o desporto adaptado tem na agenda pública, a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, na promoção, nas políticas públicas atualmente. Quero também dar as boas-vindas aos coordenadores, os autores desta obra, o professor Dr. Nuno Januário e António Rosado, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Quero agradecer a todos a presença de todos nesta apresentação que irá ser, no fundo, uma reflexão sobre aqui o contributo científico que esta obra nos traz para a inclusão. A inclusão, efetivamente, não se esgota em palavras, em ações, mas também é importante e vital nesta área, então, o conhecimento científico rigoroso e a produção de conhecimento científico que nos possa dar aqui também uma perspectiva de metodologias que melhor se possam adequar àquilo que é o trabalho dos profissionais, dos diferentes profissionais técnicos e outros treinadores e outros profissionais para estimular e intensificar o desporto nas pessoas com deficiência é vital. Para nós, Instituto é a primeira vez e agora IDIPT, tão bem que eu ando a fazer isto e agora a primeira vez, eu peço desculpa, mas é assim. O IDIPT está, de facto, no seu a primeira sessão e não poderia ser uma sessão mais representativa daquilo que é os direitos das pessoas com deficiência. Um momento de reflexão na promoção dos direitos. Não podemos esquecer que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência acontece todos os dias que nós queiramos que aconteça e também momentos como este podem acontecer de uma forma muito orgânica, mas também presente, a refletir sobre aquilo que, no fundo, o conhecimento científico e o trabalho destes prestigiados coordenadores, porque sabemos que são nomes conhecidos de toda a gente que trabalha no âmbito da inclusão, todos saberão o que têm estado ao serviço da inclusão e por isso esta obra tem particular importância. Da nossa parte agradecemos profundamente todo o vosso trabalho e também a coordenação e a autoria deste livro, que vai ser uma ferramenta fundamental para quem queira fazer acontecer a inclusão através do desporto e que é tão central. Depois também faz-nos colocar no centro o desporto adaptado como uma forma de inclusão. Se para toda a gente a prática desportiva é importante porque dá saúde, a autoestima, o seu desenvolvimento é benéfico, para as pessoas com deficiência ainda mais importante é, porque para além disso tudo agrega o quê? Agrega reconhecimento, agrega pertença e estar em igualdade de circunstância com todas as outras pessoas. No fundo, hoje, na apresentação desta obra, nós teremos a oportunidade também de ver um instrumento, este livro, como um instrumento que pode ser aproveitado por todos os profissionais desta área e, assim,
concorrer para aquilo que é que o artigo 30 da Convenção nos diz, que é o direito ao desporto, à vida cultural, a práticas recreativas e do desporto em igualdade de circunstância. É um ótimo instrumento de trabalho para que todos nós, quem trabalha nestas áreas da inclusão, e os clubes e os treinadores e os profissionais possam utilizar e pôr ao serviço das pessoas com deficiência. Da minha parte, é uma honra estar aqui hoje e receber tão ilustres governantes e só desejar uma ótima tarde de reflexão e muito, muito, muito obrigada. É isso mesmo. É uma tarde de celebração do desporto adaptado e da inclusão. Convido agora os autores da obra, o professor Nuno Januário e o professor António Rosado, a apresentarem os objetivos e a visão desta publicação. Agradecia o favor de se juntarem aqui. Basicamente, dizer-vos também que estes textos debruçam-se sobre questões pedagógicas e filosóficas atuais da inclusão, como já foi referido, com diversas abordagens metodológicas aos diferentes tipos de adaptações, considerando as diferentes áreas da deficiência, permitindo, então, assumir este livro como um instrumento pedagógico de referência para a formação inicial e contínua dos profissionais que trabalham neste domínio, bem como apontar reflexões práticas que podem transformar e melhorar o desempenho diário dos treinadores, que, para além da função técnica, são também referências para os nossos atletas e atletas esses que depois passam a ser nossos ídolos. Esta obra, que reúne então 30 autores nacionais e internacionais, refira-se 30 autores nacionais e internacionais, organizados em 14 artigos que cruzam investigação, prática e reflexão crítica. Sendo assim, dou agora, entretanto, a palavra ao professor Nuno Januário para fazer a apresentação e para tecer também considerações sobre a importância deste livro, que, recordo, hoje podem adquiri-lo aqui e ter também a benesse de, primeiro, é a primeira edição, vale sempre mais, e em segundo, o valor acrescentado, que é o autógrafo dos autores e coordenadores desta obra. Muito obrigado e vamos então fazer a apresentação e depois termos no fundo, uma moderação daqui da plateia depois também, que possam dar aqui um aporte àquilo que é os objetivos desta obra, Desporto Adaptado e Inclusão. Sim. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite por estarmos aqui a partilhar este momento. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes, começando pela Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente, e sintam-se também os restantes colegas e restantes pessoas cumprimentadas através desta forma. Bem, em primeiro lugar, o objetivo que... Vamos chegar a começar por fazer uma breve apresentação do livro, acerca de quais foram as temáticas que foram desenvolvidas, a contribuição a nível nacional e a nível internacional, e depois gostaríamos de uma forma muito rápida, transmitir aqui duas ideias fundamentais que vêm também na sequência daquilo que foi o trabalho que nós procurámos fazer enquanto coordenadores deste livro e finalizar com um pouco de reflexão acerca daquilo que deve ser o papel da academia, o papel das universidades no que diz respeito, então, à promoção e a diferentes formas de intervenção na promoção do desporto enquanto instrumento fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência. Posto isto, então, gostaria que, se possível, começássemos a avançar com a apresentação. Está tudo? Ok. Não está. Para baixo, ok. Ok, então, tal como tinham acabado de referenciar, este livro foi constituído por 14 capítulos,
sendo que esses capítulos abordavam áreas muito diferenciadas em duas perspectivas. Há uma parte relacionada com as questões do desporto enquanto instrumento fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência, mas também, como já foi referenciado quando da abertura, uma outra dimensão que tem a ver com o desporto de alto rendimento, o desporto numa perspectiva de performance, numa perspectiva de obtenção de resultados de excelência. E muitas vezes estas duas dimensões do desporto são encaradas como formas antagónicas, mas na reflexão final convido-vos a partilhar uma outra perspectiva, que é precisamente a perspectiva que eu tenho acerca desta temática concreta. Como estava a dizer, então, constituído por 14 capítulos, não foi 30 autores, mas sim 38 autores, 20 nacionais e 18 autores internacionais, que envolvendo um conjunto... Qualquer problema aqui com... Ops. Ok. Envolvendo 14 institutos e universidades nacionais e 14 internacionais. Do ponto de vista da colaboração a nível de autores de instituições e centros de investigação internacionais, tivemos colaboração de colegas espanhóis, de colegas dos Países Baixos, da Alemanha e também da Suécia. No que diz respeito, eu estava a tentar que o slide fosse para trás, mas, por visto, não estamos a conseguir. A nível nacional, como poderão ver, procurámos estabelecer uma rede entre as instituições nacionais que, de alguma forma, já têm vindo a desenvolver trabalho no que diz respeito à questão do desporto adaptado, quer numa perspectiva de inclusão, quer numa perspectiva de alta performance e de rendimento. A distribuição geográfica foi praticamente por todo o país, representando um conjunto de universidades e de institutos politécnicos, em que procurámos criar aqui uma network, digamos assim, específica acerca desta temática, porque em todas as áreas, mas especialmente nesta área, todos juntos nunca somos muito para realizar o trabalho que teríamos que fazer. Do ponto de vista internacional... Ok. Do ponto de vista internacional, já tinha apresentado, então, aqueles quatro países, no que diz respeito, então, àquilo que foram os temas centrais que nortearam e organizaram esta obra. Basicamente, numa primeira dimensão, o desporto e a sua relação com a diversidade, as questões de inclusão e também uma vertente psicossocial, digamos assim, em que temáticas como as barreiras e os potenciadores para a prática desportiva foram desenvolvidas, nomeadamente através do capítulo 3 e do capítulo 4. Depois, uma lógica mais relacionada com a diversidade e a inclusão, que foi a que iniciou a obra, digamos. Depois, alguns aspectos relacionados com o perfil psicológico e o empoderamento, através do capítulo 12 e do capítulo 1. E depois também alguma reflexão de caráter mais epistemológico e relacionado com a análise semântica. Vamos ver. Depois, um outro tema que estava relacionado com o treino desportivo adaptado numa perspectiva de rendimento. E aqui, mais uma vez, também o capítulo 10, com o treino em desporto adaptado, basicamente perceber quais são os princípios e as adaptações de princípios de treino relacionados com a perspectiva do alto rendimento. Também alguns dos obstáculos e das questões de segurança quando estamos nesta temática específica. Depois, 2 capítulos mais do terreno, digamos assim, em que tem a ver com o treino do campeão da Europa de 100 metros em cadeira de rodas, nomeadamente Mário Trindade, e também o treino de futebol para pessoas com dificuldade intelectual, a nível do selecionador de Castelhão-à Mancha, que colaborou connosco neste aspecto. Isto avançou demais e passou... Ok, agora sim. Depois, teremos um conjunto de capítulos, nomeadamente o capítulo 5 e o capítulo 6, que tem a ver com um aspecto que é de grande importância naquilo que é o desporto de alto rendimento. Que tem a ver com a elegibilidade, avaliação e classificação desportiva. E daqui procurámos 2 perspectivas desta mesma temática, que é a classificação desportiva,
uma baseada, relacionada, mais generalista, em que se abordou os princípios gerais da classificação desportiva e que se deu alguns exemplos e se fez algumas comparações no que dizia respeito ao bóssia, à paracanoagem, ao ciclismo, ao hipismo e ao handball em cadeira de rodas. E depois uma outra dimensão também muito importante, que tem a ver com a investigação científica que se faz para tornar o processo de classificação aquilo que o IPC chama o evidence-based, portanto, baseado na evidência científica para permitir um processo de classificação mais justo para todos. E aqui temos também um capítulo, que é o capítulo 6, que tem a ver então com a validação de sistemas de classificação baseados na evidência científica. No que diz respeito ao outro grupo, ele será mais ou menos desenvolvido entre aquilo que são as didáticas e as metodologias e, como podem verificar, temos no capítulo 4 estratégias de intervenção para a deficiência visual, no capítulo 6 ainda na área da deficiência visual questões didáticas e metodológicas, mas também relacionadas com o comportamento sedentário por parte na área da deficiência visual, e o desporto inclusivo em pessoas com perturbações mentais graves, que foi desenvolvido no capítulo 7. A seguir, tivemos um conjunto de estratégias inclusivas ainda na área da DID e também uma atenção para uma população especial que tem a ver com a idade escolar e, nomeadamente, no que diz respeito ao espectro do autismo. Vamos já ver se avança agora. Ótimo, já está. E falta só aqui um que saltou, mas basicamente a ideia era refletir que todas as áreas de deficiência foram elencadas aqui e desenvolvidas aqui nesta obra. Procurámos que, por um lado, se desenvolvesse um conhecimento teórico, que é fundamental, mas, por outro lado, que fosse também para se poder projetar para a prática cotidiana. Feita a apresentação do livro, as duas ideias que eu gostaria de deixar aqui, como tinha dito no início. Uma primeira ideia é a discrepância que, por vezes, de uma forma artificial, no meu entender, se faz entre aquilo que é o desporto adaptado numa perspectiva inclusiva e aquilo que é o desporto adaptado numa perspectiva de rendimento desportivo. Na minha perspectiva, acabamos por estar a focar-nos ou a falar-nos de duas faces da mesma moeda. Porque são dois aspectos muito importantes do desporto que acabam por se influenciar mutuamente de uma forma muito significativa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, se por um lado um desporto de caráter mais inclusivo, mais abrangente, é um instrumento fundamental para as pessoas com deficiência no que diz respeito à sua afirmação, à sua proatividade na própria sociedade, por outro lado, também sabemos que é a partir dos atletas paralímpicos com uma alta performance que nós conseguimos criar uma projeção mediática das modalidades desportivas, neste caso das paramodalidades, e, por vezes, também até dos próprios atletas, dando-lhe uma possibilidade de empoderamento e de projeção mediática que, se não fosse numa lógica de desporto competitivo, não conseguiriam ter. Mas, por outro lado, esses atletas, esta perspectiva é fundamental para permitir o desenvolvimento de a outra vertente, a vertente inclusiva, numa lógica de desporto para todos, numa lógica de desporto inclusivo. E, por sua vez, é também fundamental um aumento dessa prática desportiva. Até pode começar por uma perspectiva inclusiva, para poder fazer o quê? Para poder aumentar aquilo que é a nossa, os nossos praticantes de elite do ponto de vista de paradesporto. Ou seja, Sr. Presidente, como sabe, eu acompanho estas questões há muito tempo e é fundamental, e o próprio Comitê vê como uma necessidade a renovação dos atletas. Mas para renovar esses atletas, para que a média da nossa representação nacional possa vir mais para valores mais baixos, é fundamental aumentar a prática desportiva numa perspectiva global, numa perspectiva de inclusão e fazer esta ligação. Daí eu dizer que, na minha perspectiva, são duas faces da mesma moeda. Este era o primeiro aspecto que eu gostaria de focar. O segundo, e de uma forma muito rápida, tem a ver com aquilo que são o que é o papel da academia, o papel das universidades, o papel dos institutos politécnicos na promoção do desporto para pessoas com deficiência. E, basicamente, no meu entender, as instituições, a academia, têm 4 funções fundamentais. Tem 4 funções fundamentais para a sociedade em geral e tem que replicar essas 4 funções no que diz respeito às questões específicas do desporto adaptado e do desporto para pessoas com deficiência.
E essas funções são as universidades, são as faculdades que têm a obrigação de fazer a formação. É um dos aspectos fundamentais, fazer a formação dos técnicos, fazer a formação de quem está a enquadrar as práticas desportivas, fazer a formação de quem dá o apoio a nível legislativo, a nível da gestão do desporto. E, portanto, a faculdade, a academia tem a obrigação de ter esta primeira dimensão. Depois tem uma segunda dimensão natural que tem a ver com a investigação, tem a ver com a investigação científica, tem a ver com a investigação aplicada às questões concretas da prática de desporto adaptado em ambas as perspectivas que eu tenho vindo a referir, alto rendimento e inclusão. E depois tem uma outra dimensão extremamente importante, que é aquilo que é a relação com a comunidade próxima. As instituições, as universidades têm que estender a sua área de ação à comunidade envolvente, às federações, às associações, aos comitês olímpicos e paraolímpicos, e, portanto, é necessário fazer essa ligação para a comunidade nas suas diferentes dimensões. E depois, finalmente, é fazer a própria promoção de todos estes aspectos no que diz respeito à área de intervenção das universidades. Sendo assim, muito obrigado pela atenção que prestaram. Foi um gosto. Ora, muito obrigado. António Rosado, então. Coisa não se carrega. Eu não tenho nada preparado. Já sei. Se quem não me conhece sabe que é assim. E estou aqui mais para tirar dúvidas, para que coloquem questões. Mas, na realidade, a minha preocupação é uma preocupação antiga, desde os tempos em que era escoteiro. Sabem que os escoteiros tinham que fazer uma ovação por dia? Não sei se alguém foi escoteiro. E sempre tive essa necessidade de olhar para as situações e para as pessoas mais frágeis e procurar ajudá-las. Foi por isso que fiz Educação Física, depois fui fazer Psicologia. E tenho indicado nos últimos anos a olhar para, entre outras coisas, Psicologia do Desporto, com certeza. Eu sou atualmente o psicólogo da Federação Portuguesa de Atletismo. São todos de alto rendimento, mas também há atletas paralímpicos nas equipas da Federação Portuguesa de Atletismo. Mas a minha preocupação nunca foi muito essa, para vos dizer a verdade. Foi mais uma preocupação de olhar pela psicologia para os processos inclusivos. Portanto, às vezes perguntam-me o que é que eu ensino na faculdade, e eu digo Psicologia dos Processos Inclusivos. Embora a disciplina, que herdei da professora Leonor Muniz Pereira, que era a antiga regente dessa disciplina, e depois eu herdei essa disciplina, é uma disciplina que se chama Estratégias de Inclusão em Educação Física e Desporto. Nunca acreditei muito nas estratégias, devo-vos dizer, porque as estratégias pressupõem qualquer coisa antes. O que está antes é uma doutrina, o que está antes é uma filosofia. Também não acredito muito na ciência, peço desculpa, porque antes da ciência está a filosofia, antes da ciência está a ética, antes das ciências estão os valores. E, na realidade, quando nós falamos de inclusão em geral, não é inclusão em educação física, nem inclusão em desporto, inclusão social, de uma maneira geral, nós temos imensos problemas em Portugal que não resolvemos, estamos muito longe de resolver em todas as dimensões da inclusão. Nós fizemos aqui um trabalho científico, temos vários estudantes de doutoramento orientados nesta área, vários estudantes de mestrado. As universidades fazem muita investigação, com certeza, mas não é a ciência que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, eventualmente, é a ética. E eu digo sempre, acho eu, que a inclusão é uma questão de ética. É uma questão de reflexão profunda sobre o que é o bem, o que é o mal, o que está certo, o que está errado. Não é uma questão de descobrir a verdade. Evidentemente que temos que fazer investigação científica naquelas matérias, temos que promover o desenvolvimento tecnológico que resulta daquela ciência que ali é produzida, mas aquilo tem que ter uma alma por trás. Falta lá, muitas vezes, que falta é a alma. Não é? E a alma vem de onde? Não é? Vem daquilo que nós somos como pessoas. Se eu sou... será que eu tenho uma personalidade verdadeiramente inclusiva? Será que as questões de inclusão me importam verdadeiramente? Ou é apenas um ato profissional, fechado, quando acaba a atividade profissional, a minha ligação ao mundo, a minha ligação às pessoas, não é verdadeiramente inclusiva? Portanto, é uma questão, parece-me a mim,
de ideologia, é uma questão de filosofia, é uma questão política, é uma questão de... A inclusão não é mais do que o combate à exclusão. E o que é facto é que quem é que aqui ainda não se sentiu excluído? Se não for, vamos ser. Eu agora começo a ser excluído por questões de idadismo. Sabem o que é? Não é? Os velhotes já não têm competência. Não é? É melhor pôr aqui uns miúdos mais novos, que eles dominam melhor a tecnologia, eles são mais ágeis do ponto de vista intelectual. É uma invenção. Estamos de acordo? Porque isto, na realidade, não é uma verdade absoluta. E se não for o idadismo, é o sexismo, é próprio o nível socioeconómico, os níveis de pobreza do nosso povo são enormes, fontes decisivas de exclusão. Não somos apenas objeto de uma forma de exclusão, somos objeto de múltiplas formas de exclusão, porque sou negra e sou mulher e sou pobre, não é? Ouviram falar do conceito de interseccionalidade. Estas coisas juntam-se todas e as pessoas ficam numa situação de grande desamparo. Do que é que a gente precisa? Agora é a veia do psicólogo. Não é? O que a gente precisa é de empatia e compaixão. Não é? Empatia é a capacidade de colocar na pele do outro, sentir o que o outro está a sentir, uma empatia profunda, e depois um grande desejo de ajudar as pessoas à minha volta que estão numa situação de fragilidade. Mas isto é uma mentalidade. Isto tem que se introduzir nos nossos cotidianos. Esta é uma matéria fundamental de todos os professores, de todas as disciplinas. Não pode ser o professor de estratégias de inclusão que fala de inclusão. A nossa sociedade tem que falar de inclusão. Não é? Vem aquela conversa agora de não deixamos ninguém para trás. Mas aquilo é a conversa dos políticos. Não é? Porque quando a gente vai ver as políticas concretas, não deixamos ninguém para trás, há tanta gente que estamos a deixar para trás. Estamos de acordo? Às vezes não é culpa nossa, não controlamos o mundo, com certeza, não é? Mas eu acho que há aqui uma mentalidade que vem não daquilo que a gente sabe, muito menos do conhecimento científico, vem muito daquilo que a gente é enquanto pessoas. Não é? E aquilo que a gente é não aparece aos 30 anos de idade. Não é? É uma construção, começa na infância. Muitas vezes até começa na relação que temos com os pais. Lembra-se da vinculação. Uma vinculação segura com os pais. O amor do outro é que me permite a mim depois amar alguém. Não é? E a gente precisa de amar o outro. Precisamos de amar o outro. Porque se não houver amor, como é que vai haver a interajuda? Como é que vai haver a compaixão? Como é que a gente cresce nesta dimensão? A inclusão não é um projeto apenas para incluir os outros. É um projeto do meu próprio crescimento pessoal. Eu só me preocupo com as questões da inclusão, como vos dizia. Desde muito cedo fiz a primeira comunhão, estive sempre nos escuteiros. Não é? Acho eu. Isso criou em mim uma lógica de... não quero parecer presunçoso, claro, não é? Mas eu estou disponível para ajudar. Eu sinto que as pessoas são mais frágeis, estou disponível para ficar do lado delas. Até posso fazer alguns erros. Posso não dominar a didática, posso não dominar a tecnologia, posso até não ter grande conhecimento científico sobre aquelas áreas. Isso ajudaria, com certeza. Não é? Mas, na essência, nós temos que trabalhar não sobre o que as pessoas sabem, mas sobre aquilo que as pessoas são. Aquilo que eu sou é mais permanente do que aquilo que eu sei. Estamos de acordo? Não é? Os meus traços de personalidade. Esta questão que eu já referenciei aqui, da empatia e da compaixão. E temos que introduzir isto nos sistemas educativos. A preocupação com o outro. Não é? Nós começámos há muitos anos, eu não quero também ocupar muito do vosso tempo nestas conversas, há muitos anos que a minha faculdade trata os problemas desde a ginástica de língua, a Leonor, a Ministra Pereira falaram nisso melhor do que eu, não é? A ginástica corretiva, as problemáticas da inclusão com pessoas com deficientes, que ela até, de alguma maneira, iniciou, as questões da inclusão na escola, dos alunos, não é? Que têm múltiplos tipos de deficiências, mas têm múltiplos tipos de outros problemas. Não é? Hoje temos grandes problemas de inclusão de quem? Nos imigrantes. Não é verdade? Estamos aqui a falar da inclusão do género, mas e as etnias? E os imigrantes? E as múltiplas problemáticas da inclusão social que estão aqui a crescer? É preciso olhar para esse mundo a partir de um sistema de valores. E, portanto, as questões da ética,
as questões da formação moral, ou da formação ética, a nossa capacidade de reflexão sobre estas dimensões que constituem bens essenciais da minha personalidade, parece-me que é decisivo. E isso tem que aparecer nas escolas. Hoje há uma pressão grande para que a disciplina de educação cívica, que é sempre uma disciplina problemática, como sabem, porque os conteúdos são muito sociais e, portanto, não são particularmente neutros e há muitas ideologias a contaminar a decisão acerca desses conteúdos. Uma dimensão decisiva tem que ser as dimensões da inclusão. Tem que ser as dimensões... Hoje, em desporto, fala-se muito no safeguarding, não é? O safeguarding in sport. Portanto, as questões da salvaguarda, as questões do combate à discriminação, o combate, que, no fundo, são combates são a procura de justiça. Desenvolver o sentimento de justiça é verdadeiramente decisivo e isso tem que de alguma maneira, instalar-se nos cotidianos das escolas, de todas as disciplinas, nos currículos formais, mas também nos currículos informais que constituem o mundo onde todos nós nos vamos envolvendo. Começa em casa, com certeza, começa na infância, com certeza, e prolonga-se pela nossa vida toda. Estamos sempre a tempo de olhar, de construir uma outra imagem do mundo, mais positiva, mesmo na terceira idade. Eu já cheguei aos 65 anos, eu sei que não parece, mas ainda assim, neste processo de construção da pessoa que nós somos, é aí que nós devemos incluir os processos inclusivos. E se nós formos diferentes, estas coisas vão todas mudar. O desporto será verdadeiramente mais inclusivo, as didáticas serão mais exatas e mais apuradas, a nossa capacidade de mudar, quando sentimos que as coisas precisam de mudar, fica ativada, porque eu quero mesmo mudar, porque não são as coisas fora de mim que estão a mudar, sou eu mesmo cá dentro que estou a mudar. E esta mudança por dentro é que eu acho que é verdadeiramente inclusão. Obrigado. Há muito aqui para explorar, agradeço. António, o Sr. Professor, faça o favor. E aproveitar aqui também o facto de termos aqui ainda algum tempo e abrir depois também aqui à plateia, porque acho que é importante explorarmos aqui um pouco mais este universo. Mas eu queria aqui fazer uma pequena pergunta, que é, este livro nasce da atividade académica ou nasce desta urgência social que foi aqui caracterizada? Eu sou catedrático de último escalão e não tenho nenhuma necessidade académica. Ou seja, não preciso sobreviver neste ambiente. Nasceu claramente do prazer que encontramos em reunir colegas, em reunir contribuições e, portanto, fazer alguma divulgação do conhecimento que tem vindo a ser produzido nas universidades. Muitas vezes é completamente cinzento, ninguém sabe o que é que está a ser produzido, fica escondido naquelas teses de mestrado e naquelas teses de doutoramento, e aquilo precisa de uma outra visibilidade. Não é? E foi fundamental, na minha perspectiva, portanto, no meu interesse, era que eu não tinha interesse nenhum. O Nuno Januário já não. Eu, para contrariar aqui o meu colega, tinha interesse, até porque há muito tempo que tinha um contacto quase semanal, diário, da prática desportiva para pessoas com deficiência, quer na perspectiva de rendimento, quer na perspectiva de desporto para todos. Durante cerca dos 2 últimos ciclos olímpicos, estava num projeto que fizemos o acompanhamento de alguns atletas, nomeadamente o atleta do tiro, que acabou por não ir aos Jogos Olímpicos, mas também do Norberto Mourão, que acabou por ter uma referência no que se diz respeito ao desporto paralímpico, mas também alguns colegas que, na escola, diariamente, desenvolvíamos um conjunto de programas relacionados com a utilização do desporto adaptado como instrumento para a alteração das crenças e atitudes face à deficiência nas escolas primárias. Ou seja, utilizávamos o desporto adaptado para procurar alterar as crenças dos professores, dos funcionários e, acima de tudo, dos miúdos com 5, 6, 7, 8 anos, acerca da forma como eles veem a pessoa com deficiência, as possibilidades que tem na prática desportiva. E, portanto, do conjunto das duas coisas, surgiu-me o interesse, ao contrário do professor Rosado, surgiu-me o interesse por dizer é importante fazermos este aspecto. Internacionalmente já tinha contactos com muitos colegas que partilhávamos mais ou menos a mesma opinião, e então isto foi mais ou menos
uma primeira experiência. Ok, então e se fizéssemos um livro com diferentes aspectos em que cada um de vocês que é especialista nesta área específica escrevesse livremente, umas vezes mais técnica, outras vezes mais semânticas e filosóficas, como tem também um capítulo, para, em conjunto, produzirmos aqui um corpo de conhecimento e, como o professor Rosado disse muito bem, colocá-lo, não ficar fechado numa gaveta, numa tese, numa reflexão, mas deixar ver a luz do dia. Não sei se respondi à questão. Respondeu, sim, senhor. Este é uma espécie de livro branco para a tal política poder debruçar-se e tirar daqui conclusões para uma política mais inclusiva? Não, na minha opinião, nunca foi esse o objetivo. Agora, sim, todas as diferentes fontes e formas de conhecimento que, seja quem for, os técnicos, os decisores políticos, consigam ir buscar como fontes de conhecimento para ter uma tomada de decisão mais correta, para ter uma tomada de decisão mais consciente, todos os elementos são boas fontes. Mas não foi o objetivo ser um livro branco. Aliás, os livros, quando estão completamente em branco, dizem muito pouco. Eu ia aproveitar então e perceber se alguém aqui na plateia tem também algumas perguntas para fazer e para abrirmos também para darmos aqui um apor antes das intervenções dos senhores secretários de Estado. Estamos abertos então assim a questões da plateia. Muito bem. Certo. Quem é que dá para traduzir? Exatamente, obrigado. Se calhar vou até ali para se ver. Boa tarde. Muito obrigado. Eu estava a ver que ia existir este evento, esta iniciativa, e então decidi vir porque sempre fui desportista ao longo da minha vida, nomeadamente natação, e então interessa-me bastante estes temas. Eu vi ali várias áreas específicas, mas queria perguntar se as pessoas surdas foram também espelhadas neste livro, se de alguma forma falam sobre elas, que eu peço desculpa que ainda não li o livro. E também queria falar um pouco sobre outro desporto, nomeadamente o goalball, para pessoas cegas, que tem o guiso em que as pessoas cegas podem ouvir, mas e um desporto para pessoas surdo-cegas? Como é que de alguma forma podemos constituir aqui instrumentos em que elas possam participar, não é? Porque nós temos pessoas surdo-cegas e era importante também pensar sobre elas, não sei se foi o caso, se estão contempladas, e não sei se têm ideia de onde estão pessoas surdo-cegas a participar, mas é importante especificarmos não só o desporto para pessoas surdas, para pessoas cegas, obviamente, mas também para pessoas surdo-cegas e temos em conta todas as áreas das pessoas. E pronto, era só isso. Era só um bocadinho, eu não li, peço desculpa, não li ainda o livro, não li a obra, mas tenho esse interesse em intervenção. Ok, muito obrigado. Professor Nuno Januário. Ok, muito obrigado pela questão. É uma questão... Assim, a gente espera um bocadinho. Muito obrigado pela questão. A questão é uma questão extremamente interessante, até porque do ponto de vista metodológico e do ponto de vista da intervenção, torna mais difícil a intervenção dos próprios técnicos e dos próprios treinadores. De qualquer das formas, para responder à questão de uma forma direta, esse tema é focado, eu diria que a 50%. A 50% porque, por um lado, a parte em que não é focado, não houve nenhum destes trabalhos desenvolveu uma metodologia específica, neste caso para o goalball, para pessoas que simultaneamente têm deficiência auditiva. Por outro lado, e agora vou à parte mais me agrada, que é os 50% do sim. Ou seja, no último capítulo, que sou eu o autor, que tem a ver com as questões didático-metodológicas em função das áreas de deficiência, existe lá uma parte dedicada à deficiência visual, à deficiência auditiva e também ao conjunto das duas. Mais alguma participação? Muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde, sou Adalberto Fernandes, aposentado aqui
deste Instituto. Parabéns aos organizadores deste livro. Não o li, por isso não vou apresentar nenhuma questão objetiva sobre este trabalho. É importante a visibilidade da investigação, é urgente, subscrevo. Precisamos de enriquecer o nosso património bibliográfico sobre as questões do desporto e gostava só de colocar duas questões. Uma primeira questão, se o livro trata da situação, já que foi abordada aqui a dimensão psicológica, se o livro trata de uma questão a que sou muito sensível, quando os atletas de alto rendimento saem de cena e o que é feito dessas pessoas. Por uma razão muito simples. Quando era muito jovem, conheci um atleta do Benfica, o Cavém, que quando saí de cena, depois encontrei-o no estado muito deplorável. E aquilo chocou-me fortemente. E a partir daí eu tenho esta preocupação. Saem de cena, são abandonados e quem é que está ao lado dessas pessoas que muito contribuíram para o prestígio nacional e o prestígio internacional. E, por fim, vou tomar a ousadia novamente. Estamos na onda da convenção, na cultura da inclusão. A escola para todos, transporte para todos. E depois temos os Jogos Paralímpicos, os Jogos Surdo-Olímpicos, os Jogos Olímpicos. Sei de atletas olímpicos que nunca se relacionaram com atletas paralímpicos. Esta minha utopia dos Jogos para Todos, em que se terminem com estes territórios da exclusão, se isso é possível. Ou estou com uma utopia nas minhas mãos e morro com ela. Parabéns aos professores. Obrigado. E à Faculdade de Motricidade Humana pelo extraordinário trabalho. Obrigado. Uma questão muito filosófica, força. A questão é filosófica, eu gosto dessas questões. Na realidade, o ser humano caminha de utopia em utopia, e a utopia é constituinte na nossa capacidade de sentir a vida, não é? Portanto, é preciso sonhar o que ainda não foi sonhado, é preciso pensar um mundo que ainda não foi construído, e na medida em que a gente consegue sonhar, como dizia outro, agora aquela frase enfim, o objetivo é concretizar os nossos sonhos de vida. Não é? É muito bom que haja utopia, não é? Mesmo que ela não seja realizável no nosso tempo de vida, parece-me que ainda isso não nos deve proibir de sonhar, não é? Aquilo que são os futuros desejáveis, ou os futuros que nós consideramos como desejáveis, evidentemente, procurando limar todas as arestas que afastam os humanos dos humanos, não é? E aí, eventualmente, um dia, porque não é? Eu acompanhá-lo-ia um pouco nessa utopia. Mas o caminho faz-se caminhando, não é? E nós estamos provavelmente a fazer esse caminho de integração, de aproximação das pessoas, não é? De consideração do humano como o critério prevalecente, não é? Sobre outras características, e eu acho que sim. Acho que ainda bem que há pessoas que sonham e pensam fora da caixa. Por outro lado, outra questão, que é a questão da reforma do atleta. Nós não tratamos disso no livro, mas eu por acaso estou a escrever um pequeno livro. Eu agora dediquei-me, isto não é publicidade, está bem? Dediquei-me a fazer uns pequenos livrinhos que se chama Psicologia do Desporto para Atletas. E já vou no 6º. E estou a acabar um último sobre o luto e a morte em desporto. Acontece raramente, a morte, mas os lutos acontecem muito. O luto não é só quando morre alguém, vocês sabem disso, não é? O luto é uma perda muito significativa. Por exemplo, no domínio da identidade. Eu deixo a minha identidade atlética, porque acaba a minha carreira,
e tem que construir uma outra identidade que seja tão significativa como a primeira, não é? E muitas vezes os atletas não conseguem. Muitas vezes conseguem, com certeza. Eu estou a olhar ali para uma que a vida pós-carreira atual é tão valorizada para ela, com certeza, digo eu, sem fazer nenhuma avaliação, do que a vida como atleta, não é? A transição correu bem, digo eu. E está aí outra... Tá, também o Graxá, também está. Pronto. Mas, na realidade, para muitas pessoas isso não corre tão bem quanto isso, ou pode não correr, não é? E esta transição de carreira é que é muitas vezes a morte do atleta. Há uma morte e há um luto que tem que ser feito. A pessoa tem que se reconstruir numa nova identidade e tem que retirar prazer a essa identidade. E nós temos que capitalizar nas experiências anteriores de sucesso, nas competências que desenvolveu no mundo do desporto, a capacidade de resiliência, a capacidade de lidar com a adversidade, a capacidade de trabalhar em equipa, por aí fora. Fazer perceber a existência de um conjunto de competências que se podem transferir para um novo mundo, para o mundo empresarial, para uma nova profissão. E isso realmente não é bem feito, não é? Os clubes preocupam-se com os atletas enquanto eles são atletas, quando deixam de ser atletas eles perdem o apoio, não é? Também não há muitas vezes psicólogos suficientes nos clubes para ajudarem os jovens a planificar esta transição quando ela está mesmo a ser antecipada. E muitas vezes nem sequer é possível antecipá-la, porque acontece em função de uma lesão, não é? Qualquer coisa que era completamente imprevisto, e a reforma do atleta aparece muito mais cedo que aquilo que seria previsível. Temos, na realidade, um grande problema nessa área, mas como eu estava a dizer, eu vou tentar, mas não adianta nada, está bem? Isto tem que ser uma coisa nacional, não é? Não pode ser um livrinho, não pode ser uma publicação, nem pode ser a preocupação de uma pessoa em particular. Tem que ser uma preocupação do sistema todo. Eu acho que tem que haver mais psicólogos nos clubes, não é? Mais apoio psicológico para os atletas, nomeadamente nestas fases de transição de carreira. E, na realidade, nós não temos ainda, com a qualificação que gostaríamos, essa oferta disponível. Mas é uma preocupação também minha. Eu, no CAR do atletismo, no Jamorá, atletas estão em final de carreira, atletas de excelente qualidade. E agora tem que se preparar essa transição. Não é? Às vezes eles não pedem ajuda sequer, não é? Porque acham, na percepção deles, que têm a capacidade para lidar com isso. Muitas vezes têm, com certeza. Não é? A maior parte deles terá. Alguns não terão. E o sistema educativo, o sistema desportivo, em particular, como um todo, deve ter essa preocupação. Deve ter realmente essa preocupação com a reforma do atleta, com a gestão das múltiplas transições de carreira. Há múltiplas transições de carreira muito problemáticas, do ponto de vista psicológico, não é? Quando eles optam pelo profissionalismo e deixam o ensino universitário, por exemplo, não é? Ou adiam o término dos estudos, às vezes adia-se eternamente. Eu conheço algumas pessoas assim que estão aqui presentes. Agora já está resolvido. Mas há aí uma problemática muito importante que exige a melhor das nossas reflexões sobre essa matéria. Obrigado pela sua questão. Eu já agora quero dar uma apor em relação, obrigado pela pergunta e obrigado também, professor António Rosato, em relação a este tema eu trabalho na Santa Casa Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa Misericórdia de Lisboa, através do Departamento de Jogos, tem uma parceria estratégica há já 13 anos com o Comitê Olímpico de Portugal, com o Comitê Paralímpico de Portugal e também agora com a Federação Académica do Desporto Universitário. Temos um programa que se chama Impulso, Bolsas de Educação, e que é precisamente uma ferramenta para ajudar os atletas a conciliarem a sua carreira académica com a sua carreira desportiva, para que efetivamente não tenham que optar. E isso é bastante importante e nós vemos que de ano para ano, portanto, o Departamento de Jogos da Santa Casa, através do COP e do CPP, tem realmente feito a diferença e lançámos agora a 12ª edição e deste programa, que as candidaturas estão abertas e, portanto, são para atletas de alta competição que estão no programa, portanto, no programa de alta competição e que se podem candidatar e com este valor poderem continuar a sua carreira e preparar o pós-carreira, que isso é importante. Nós temos já casos de atletas que fizeram licenciatura, mestrado, doutoramento
e temos muito bons exemplos porque são centenas já de atletas e que esta dotação orçamental ao longo destes anos tem, já ultrapassa o 1 milhão de euros. Portanto, é realmente muito, é um projeto de solidariedade social, de responsabilidade social que, portanto, e que muito agradecemos também o facto de estarmos com os parceiros, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico. Pronto. Mas só para mostrar que realmente às vezes a não resposta às vezes por parte, não digo do Estado, não é? Porque o Estado tem as suas funções, mas muitas vezes não pode ir a todo o lado e há então esta responsabilidade social também de empresas ou de instituições como a Santa Casa que podem prover esta necessidade, esta oportunidade de melhoria e de trazer mais justiça e inclusão e para que depois também não se percam os valores, quer do lado académico e do lado desportivo. Mas, entretanto, ainda temos aqui 5, 10 minutos para alguma intervenção da plateia. Era sempre bom salutar este diálogo. Obrigado. Boa tarde. Eu chamo-me Francisco Machado e a minha questão vai muito, ou seja, em que aspectos é que vocês estão a trabalhar nas escolas? Ou seja, eu faço esta pergunta por uma razão. É que no meu percurso escolar, eu não sou daqui de Lisboa, sou de Alcobaça. Ou seja, o meu ciclo e depois o meu secundário foi aulas de educação física, fui posto de lado, porque eu tenho baixa visão, fui posto de lado, literalmente, e ou seja, fui no meu secundário, fui para técnico de desporto, e ao fim de um ano, ou seja, só fiz um ano, disseram que eu não, como não conseguia fazer os aspectos práticos, literalmente disseram-me para sair, senão não ia acabar o curso. E então, por isso é que eu faço esta pergunta. Eu também sou atleta, faço judo, descobri-o há pouco tempo, descobri há uns 5 anos ou aos 20 anos. Por isso é que nesta questão eu faço esta pergunta mesmo concreta. Em que aspectos é que trabalham nas escolas, se é só aqui em Lisboa ou se é no país todo. Pronto. E termino. Ok, obrigado. Ok, obrigado pela questão. Essa é realmente uma questão preocupante, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com uma perspectiva que nós temos de escola inclusiva, que muitas vezes não é verdadeiramente inclusiva. E uma coisa é ser inclusiva do ponto de vista do Decreto-Lei, outra coisa é do ponto de vista prático, naquilo que são as práticas cotidianas dos profissionais das diferentes disciplinas, serem realmente inclusivas. O que eu posso dizer é o seguinte, do que eu conheço, há excelentes exemplos de inclusão, do ponto de vista da disciplina, e estamos a falar, no caso do desporto, portanto, da disciplina de educação física, há excelentes escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, com excelentes exemplos de inclusão. E, infelizmente, também há maus exemplos de inclusão. Aquilo que nós, e agora quando digo nós, faculdade, fazemos, e está um pouco dentro da nossa intervenção, é procurar criar as condições para que os futuros professores de educação física já tenham uma formação que permita, precisamente, evitar esse tipo de situações que acabou de referenciar. Eu e o professor Rosado, somos os dois, fazemos parte dessa disciplina, já aqui referenciada, disciplina de estratégias de inclusão em educação física, que trata precisamente essas questões. Quais são os instrumentos legais que temos, quais são o tipo de recursos que se pode mobilizar
como é que se pode dar resposta para que o momento da aula de educação física, para todos, independentemente do nível de prática, independentemente do ter ou não ter um determinado tipo de deficiência, sejam momentos de alegria e não momentos de alergia, se é que me faço entender. Ou seja, e portanto, para responder à tua questão, reconheço como é que podemos intervir, na minha perspectiva, através da alteração de crenças e mentalidades que eu já referenciei há bocado. Esse é o caminho. E enquanto nós não tivermos uma lógica de... Porque se queremos mudar comportamentos, é fundamental mudar as atitudes, as crenças que depois levam a esse tipo de comportamentos. E, portanto, nesse sentido, acho que o caminho está por aí, temos um papel importante, temos, mas é possível fazer. E existe, e tem conhecimento prático, não é do ponto de vista do decreto-lei ou do ponto de vista do relatório técnico-pedagógico, é do ponto de vista prático na escola de situações de inclusão. Ok? Não sei se respondi à tua questão. Sim, sim. Já agora, o curso que fizeste era técnico de desporto ou técnico de gestão desportiva? Técnico de desporto. Pronto, ok. Obrigado pela questão e espero ter respondido. Muito obrigado. Temos agora aqui mais 2 pedidos. Vamos então gerir. Vamos a um dos colaboradores aqui do Instituto, a Odete Fiuza. Boa tarde, Odete. Obrigado. Olá, boa tarde. Antes de mais, rapidamente apresentar os meus cumprimentos aos autores do livro e dar os meus parabéns e permitam-me particularizar a intervenção do professor António Rosado, que foi espetacular, as suas partilha das suas reflexões. Cumprimentar igualmente o Sr. Secretário de Estado do Desporto, a Sra. Secretária de Estado da Inclusão e as demais eventualidades aqui presentes. Bom, a minha intervenção aqui centra-se em 2 pontos. Tem mesmo a ver com esta última questão que foi colocada. Tem a ver naturalmente que isto, eu estou aqui na qualidade de colaboradora do Instituto, mas não deixo de ser uma pessoa com deficiência. E pegando nas escolas, eu nasci assim e fiz o ensino todo regular e tive a sorte de ter educação física ou mobilidade ainda na primária e fazer o ensino todo regular com a cooperação dos alunos e professores, porque, e o professor António Rosado falava bem, empatia. Alguns em Leiria, que está agora, estão na agenda nacional, alguns em Leiria há 50 anos, há 45, havia uma empatia. E esta vida na comunidade permitiu, acho eu, uma verdadeira inclusão, que depois o desporto continuou. Bom, e isto é tão importante que nós aqui no INR temos feito um trabalho com as escolas, em que eu tenho estado presente, fizemos um périplo incluindo entre Lisboa até Baião, em que os alunos e até os professores aderiram completamente, não só ao desporto de uma forma mais formal, porque antes de falarmos quer do desporto de recreação, quer do desporto de alto rendimento, nós temos que pensar como podemos colocar as crianças a brincar. E de uma forma rápida, na escola Maria Amália Vaz de Carvalho, eu comecei a falar do desporto e naturalmente fomos aderindo, coloquei um aluno com vendas e outro a acompanhá-lo e de repente eu tinha uma bola, mas era uma bola sem guizos. Eu tinha os miúdos de uma forma espetacular, com vendas, queriam mais, uns com vendas. Isto foi feito, às vezes nós pensamos nos nossos contextos mais informais, eu estou entre os meus primos, estou entre os meus amigos, como é que eu posso ser incluída sem ser excluída? E isto é uma coisa que nós temos que pensar. Às vezes o ótimo, estou a ser politicamente incorreto, mas eu acho que às vezes o ótimo o ótimo é inimigo do bom, não é? E estas pequenas atitudes no dia-a-dia, esta profunda empatia, permite que mais tarde se possa fazer desporto e, sobretudo, cria coluna vertebral, para que depois haja, de facto, pela vida fora, acesso ao direito ao trabalho, porque eu estou na sociedade, porque a pessoa com deficiência, a criança, faz parte, é pertença, é natural que ela depois esteja na universidade, ela esteve sempre. E agora, a segunda nota, aprende-se com o envelhecimento, com a reforma dos atletas paralímpicos. Se isto é um problema para os atletas olímpicos, todos nós conhecemos casos destes, nós temos que ter noção que os atletas paralímpicos são muito investidos, há um grande investimento, e nós conhecemos alguns casos dramáticos, campeões do mundo, campeões paralímpicos em 96, mas com questões sociais profundas,
e que estão completamente no abandono. Eu, para mim, deixo aqui esta minha última nota, é de facto uma grande preocupação. O professor António Rosado disse e falava dos psicólogos, eu diria, permitem-me, acho que talvez o Comitê Paralímpico tem tido aqui um papel preponderante nestes últimos anos, na sua equipa multidisciplinar, devesse ter, ou devemos pensar nisto, ter aqui um apoio que permita ir além de, porque senão todo o investimento que nós fazemos pode ter algum efeito de outcomes para outros atletas, mas de facto acho que passa a ser um bocadinho um investimento perdido, digamos assim. Quanto a mim, vou fazendo umas corridas e vou fazendo umas caminhadas e estou aqui a trabalhar. Obrigada e obrigada. Obrigado, Odete. Algum comentário? Não? Passamos então à próxima intervenção. Obrigado. O seu nome, por favor? Leonor Muniz Pereira, já fui aqui falada. Mas só para dizer duas coisas que eu acho que também são muito importantes, que são as condições de trabalho, às vezes. E eu sou pela inclusão, devo ter sido a primeira professora de Educação Física a fazer inclusão em Portugal. Fui professora de apoio de Educação Física só e corria às escolas e fazia apoio, falava com os professores e acho que resolvi muitos desses problemas de que aqui foram falados. Antes mesmo de haver a lei nos Estados Unidos para haver professores de apoio à Educação Física, portanto, e fui professora da Odete, de apoio para a Odete, não foi a Odete, e gosto muito de ter sido. Mas queria dizer duas coisas que me parecem muito importantes, que é as condições muitas vezes de trabalho dos professores de Educação Física. Na zona da Grande Lisboa, a quem eu dei apoio, é preciso ver que há muitas vezes 3 e 4 turmas ao mesmo tempo e que não há espaço para fazer estações, cada um a fazer atividades diferentes. E que a maioria dos atletas, é evidente que os alunos, desculpem, querem jogar basquete, vôlei, handball, aquilo que é mais comum. E é aquilo que é mais difícil aos alunos cegos e com baixa visão. E isso não é possível. E não há judo, e não há natação, e não há prolongamento da ginástica, e, portanto, essa dificuldade cria problemas graves de inclusão, que têm a ver com a estrutura de apoio e têm a ver com a estrutura física onde se dão as aulas de educação física. Porque aqui em Lisboa até já há pátios com os campos fechados. Quer dizer, os pátios têm os campos e já os pátios já não são para os alunos, são só para as aulas de educação física que estão cercados para não serem estragadas as pinturas do chão e por aí fora. Não é? Portanto, é preciso também pôr um bocadinho os pés na terra e pensar o que é que nestas áreas também é preciso fazer para poder haver melhor inclusão, não é só mais formação. Isto faz parte das possibilidades de trabalho. Era só isso, não é? Por exemplo, também, e temos de ter a humildade, nós não sabemos o suficiente para poder fazer a adaptação do goalball aos cegos surdos. Por exemplo, como estávamos aqui a falar. Há algumas ideias, há algumas sugestões, mas não é suficiente. Eu que introduzi o goalball também em Portugal, não é? Eu fui a primeira pessoa que traduziu e que o pôs cá a funcionar. Tenho que dizer isso, não investigámos, não tivemos meios para fazer isso até à data. E já se passaram mais de 50 anos em que isto aconteceu. Acho que é importante também refletir socialmente sobre isso, não só aquilo que eu posso e o meu interesse, porque sempre foi, não é? Toda a gente, enfim, os meus colegas e os que foram meus alunos, aqui para nós, sem ninguém nos ouve, o António Rosado já foi meu aluno, não é? É preciso dizer que... Em 84. Exatamente. Não foi só a Odete. Quer dizer, sempre me interessei por esta área, mas há coisas que nos ultrapassam e que ultrapassam aquilo que nós podemos fazer na universidade. E por isso, só em conjunto e com um grupo de trabalho que envolva os diferentes setores da sociedade, não é? As acessibilidades, as questões sociais, os apoios, etc., a trabalhar em conjunto que pode funcionar e não cada um por si. Acho que há muita falta desse trabalho conjunto. Nada, nós é que agradecemos a sua intervenção e só a par. Só a dar nota, eu sabia perfeitamente quem é, mas como está a ser transmitido e gravado, convém assinalar a pessoa que está a falar. Estamos abertos ainda a mais duas intervenções, para depois então partirmos para o encerramento,
Faça favor, o seu nome, por favor. Boa tarde, sou José Assis, sou pai. Parabéns a todos os envolvidos. Por causa dos apoios, e ainda bem que está aqui o senhor da Santa Casa, havia uma altura em que parte de uns jogos quaisquer iam para o Ministério da Educação e depois passou a ser dado aos clubes por causa do desporto. Será que poderia voltar a haver, porque a indústria do futebol profissional já está em mar alto. Portanto, será que podia haver alguma orientação de verbas para que os professores de Educação Física tivessem meios? Porque os professores de Educação Física não são só para a competição. É que eles, ao verem as crianças brincar jogando ou jogando brincando, podem alertar os outros professores de que aquele rapaz, se não controla bem os movimentos, pode estar ainda a nível da lateralização dos hemisférios, pode não ter a lateralidade definida. Ou os enfim, isto é, os professores de Educação Física têm uma função ótima. É uma pena não serem considerados. E, portanto, para isso têm de ter não só meios, como estruturas criadas, para depois haver, pronto, e mais colocações de Educação Física para ajudar as pessoas. Por falar em verbas, é bom, talvez, desculpem esta presunção também da minha parte, começar a ensinar métodos de fuga, porque se ainda hoje nós todos com os nossos impostos pagamos interrupções voluntárias da gravidez a pessoas com tríssomia 21, ponham-se a par destas situações e a pau com a possibilidade de vocês, mais tarde ou mais cedo, desculpem, eu falo por mim, porque sou um bocado moreno e posso ser assim um bocadinho imigrante de Norte da África, de qualquer coisa assim, mas por acaso sou português. Mas, enfim, quer dizer, algum perfeccionista é capaz de estar atrás de mim para melhorar a estirpe. Por outro lado também, o desporto aquático é muito importante. Temos costa por todo o lado, e, graças a Deus, acho que está a começar a haver mais do que uma escola, portanto, a aceitar fazer desportos aquáticos. Hoje mesmo sei de uma senhora, a nossa conhecida e amiga, que está exatamente no desporto aquático, e insto também a que haja mais atividade nessa parte, porque temos costa para isso que nunca mais acaba. Obrigado. Ok, muito obrigado. Só para ter uma noção, portanto, os Jogos Sociais do Estado têm depois as verbas do apuramento da receita, tem um decreto-de-lei onde estão lá os beneficiários, e não é só o desporto escolar, portanto tem o Ministério da Educação, tem a Proteção Civil, por exemplo, tem a parte do policiamento, etc. Portanto, é uma questão de irem pesquisarem, irem também ao nosso site, os Jogos Santa Casa, e está lá, na parte dos beneficiários, está lá e poderá verificar, portanto, quais é que são a percentagem das verbas e quais é que são os beneficiários, ok? Portanto, está tudo muito claro. Agora, é tudo uma questão política, não é? Portanto, é decisão política de dar mais a uns e a outros, mas o que é facto é que todo esse enquadramento das verbas está legislado e está com a total transparência. E depois compete depois ao Estado aplicar nos projetos, não é? É isso. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu aproveito o facto de estar aqui o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico e fazia-lhe uma questão, que é se o sucesso paralímpico tem sido um catalisador suficiente para manter a base, e tendo em conta também aquilo que escreveu, não é? Porque neste momento estamos bem em termos de atletas. Mas e o futuro? Muito boa tarde. Está a passar? As Olimpíadas de 2032, por exemplo, estão garantidas? Muito boa tarde a todos. De facto, tem sido uma das questões que eu mais tenho levantado, uma preocupação que eu tenho tornado pública, é exatamente a falta de atletas e a renovação de atletas que nós temos. Eu já disse publicamente que tenho muito receio e mantenho hoje aquilo que tenho dito já há anos atrás, que a nossa representação em Brisbane seja residual. Eu, neste momento, tenho a esperança que alguma coisa possa mudar, porque, de facto, tem havido políticas que estão a encorajar, de facto, o desenvolvimento desportivo, e estou-me a referir concretamente ao Programa de Desenvolvimento Desportivo 838, acho que é esse o número,
com a possibilidade de nós, no caso do Comitê Paralímpico, poder apoiar até 400 projetos de apoio ao desenvolvimento desportivo. Eu espero que isso, de facto, retorne a favor do desporto para pessoas com deficiência. É essa a minha esperança. Neste momento temos cerca de 60 candidatos. Eu espero que possamos chegar a mais de 100. É essa a minha expectativa, que isso significa que alguma coisa há dali de retornar. Mas permitam-me aqui que, portanto, continuo preocupado, estou muito preocupado. Isso com certeza já se vai notar em Los Angeles. É quase impossível não se vir a notar, tendo em conta que o número de atletas que nós temos neste momento mais jovens ainda não estão em condições de poder substituir os mais velhos. Nós temos aqui um atleta paralímpico, o David Graxá, que eu saiba, ainda não apareceu nenhum atleta para substituir, ele já saiu. Temos aqui outra atleta paralímpica, peço desculpa, a Odete Fiuza, que essa de certeza absoluta que não tem mesmo substituição nos próximos tempos, que é na área da maratona. Portanto, nós que tivemos na área visual um número muito significativo de atletas no projeto paralímpico, e eram vários atletas em número significativo e a competirem ao alto nível. Hoje não temos nenhum, temos 0 atletas, e portanto esta é a realidade que nós hoje temos. Agora, é por falta de falarmos deste problema há uma série de anos? Não, há muitos anos que nós andamos a falar disto. Eu, às vezes, penso que andamos a falar um bocado sozinhos, mas, neste momento, começo a acreditar que não estamos a falar sozinhos. Portanto, agora, aquilo que está neste momento a acontecer só se vai começar a verificar em 2032 ou 2036. Não é para agora, porque um atleta não é uma coisa que nasce de um momento para o outro. E, portanto, há aqui uma questão que está no princípio disto tudo e que aqui remete-me para a intervenção do professor Rosado. E, por alguma razão, eu sou franco. Porque a sua intervenção foi muito boa. Nós falamos muito de inclusão, mas eu acho que o que falta aqui, diremos que antes da inclusão, é algo que tem a ver com a igualdade de oportunidades. Que, ao fim e ao cabo, eu acho que nós devemos falar mais na igualdade de oportunidades, porque isto da inclusão é uma expressão politicamente correta. E todas as empresas falam de inclusão, todas as empresas falam de responsabilidade social. A questão depois é a prática, é aquilo que acontece no dia-a-dia. E, portanto, temos que falar e diria medir, que é igualdade de oportunidades. Quem é que tem igualdade de oportunidades? Aquilo que este atleta, porque ele disse que é atleta de judo, aqui referiu da exclusão a que ele foi objeto na escola. Quantas vezes é que eu tenho andado a falar disto? E falo do decreto 54/2018, que foi, ao fim e ao cabo, foi aqui aflorado sem se falar do número dele. Eu digo que o 54/2018 é um avanço civilizacional enquanto documento jurídico, enquanto documento legislativo. Mas depois onde é que está a estrutura que suporta o 54/2018? Onde é que estão os meios que auxiliam os professores a poderem ter atletas diferenciados, que todos têm direito? Nós não podemos pensar que um atleta do desporto, de uma aula de educação física, vai privilegiar os atletas com deficiência e pôr todos os outros a fazer o mesmo que o atleta com deficiência. Isso não é possível. E a culpa é do professor, na grande maioria dos casos, tirando os excelentes exemplos que foi aqui falado pelo professor, eu diria que há um caminho muito grande a percorrer. E eu digo, a culpa não é do professor, a culpa é das condições que a escola coloca ao serviço dos professores, não é do serviço dos professores, ao serviço dos alunos. Que é aí que nós temos, e portanto, nós temos é que pensar na questão da igualdade de oportunidades. A inclusão pode-se fazer separada. A inclusão, nós para de facto termos uma sociedade inclusiva, não significa que estejamos todos a viver juntos. Significa que todos tivemos igualdade de oportunidades para podermos chegar ao mesmo sítio. É isto que eu acho que é preciso. Obrigado. Muito obrigado. Telegraficamente, para cumprirmos o horário, só mais uma pergunta também. Está acessível, está disponível a informação a todos aqueles que têm deficiência adquirida em relação à prática de desporto adaptado às modalidades, porque isso também é ter essa informação disponível, não é? Seja em site, seja em roadshow pelas escolas, o que seja. Isso não será uma ferramenta importante, porque muitas vezes, se calhar, a falha pode começar por aí também, não é? Ou seja, as pessoas
que ficam traumatizadas por terem a deficiência adquirida, não é? Ou as que têm a deficiência em termos daquilo que é... porque exatamente. O que é que essa informação existe no concreto? Uma pessoa que esteja neste estado consegue, para poder praticar uma modalidade adaptada, consegue ter acesso fácil a essa informação? Nós no Comitê Paralímpico temos uma aplicação que chamamos o Atlas da Inclusão, e inclusive no site diz lá onde praticar, que tem lá, é uma base de dados com muitos clubes, mas ela é, de certeza absoluta, está desatualizada e está incompleta. Portanto, isto é à partida. Até porque ela depende daquilo que são os dados que nos são enviados. Porque nós temos que perceber como é que isto tudo tem evoluído. Nós passámos de um modelo segregado da prática do desporto para pessoas com deficiência para um modelo que pretende ser inclusivo, mas que na realidade não o é. Portanto, nós devemos dizer as coisas como elas estão. Okay. Quando em 2014 se fez um esforço no sentido de incluir, e eu fui um dos entusiastas desse processo, já agora, assumo. Se calhar hoje tinha sido um bocadinho mais ponderado. Mas eu na época, fui um dos entusiastas do processo da passagem de todas as modalidades para as respectivas federações de modalidade. Hoje estão todas menos o futebol. Só o futebol é que não está, curiosamente. Mas, e continuar a não manifestar interesse em fazer parte. Mas a questão é que fez-se a transferência das modalidades em 2014, mas foi uma transferência que nem sequer foi acompanhada de um protocolo de responsabilidades. Não foi feito rigorosamente nada. Ou seja, diz-se à FPDD, passas as modalidades para ali, as federações receberam essas modalidades, não tiveram uma passagem também do conhecimento técnico que havia na FPDD, excetuando 2 federações, só apenas 2 federações já que levaram 2 técnicos, não houve um período de transição para a passagem dessas modalidades e isto paga-se caro. E, portanto, uma parte daquilo que eu há bocadinho referi, na minha opinião, depende também da forma como este processo na altura se iniciou. Mas atenção, o problema da falta de atletas, quero que isto seja claro, começa-se a sentir a partir de Atenas 2004. Provavelmente a Odete Fius é capaz de me confirmar naquilo que eu estou a dizer. Portanto, não é um problema que decorre apenas da questão da passagem de 2014. Mas aí a questão acentuou-se, porque as federações têm uma cultura que remete para o clube tradicional. E no clube tradicional, o clube não vai à procura de atletas. Quem vai à procura as famílias é que vão à procura dos atletas. E, portanto, isto gera aqui um problema. Okay. Muitas vezes, inclusive, de mobilidade, problema de transportes, de levar os filhos ao clube. Portanto, muitas crianças que estavam institucionalizadas, felizmente hoje não estão. Portanto, a escola, as crianças institucionalizadas, uma das formas também de desocupar os tempos livres era andar-lhes de desporto. Muito bem. Isto existia antes. Muito havia para... Exatamente, elas hoje não estão institucionalizadas e bem, ainda bem que não estão. Muito obrigado. Não se pensa que eu estou aqui a apelar a isso. Muito obrigado. Vamos, convido então agora o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, a usar da palavra. Não, é que fiquem aqui. Muito boa tarde. Para ajudar a minha colega Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, eu vou fazer aqui referência às precedências e assim ficará mais fácil para ela. Senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, excelentíssima Senhora Presidente do Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, desde o dia 24 de fevereiro, Senhor Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Senhor Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto, Senhora Representante do Comitê Olímpico de Portugal, eu tenho aqui a informação que o Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência estaria presente, mas o seu representante, caros autores, coordenadores, autores são 38, não é? Coordenadores desta obra que hoje foi apresentada,
Minhas senhoras, meus senhores, sintam-se todos cumprimentados. Eu tinha umas coisas preparadas para vos transmitir e não vou ler nada do que aqui escrevi. Vou tomar nota, tomei umas notas porque acho que o momento e as observações que foram efetuadas motivam esta decisão. Eu vou começar com uma nota relativamente ao prefácio. Naturalmente, os dois estão aqui, quer o Presidente do Comitê Paralímpico, quer o Presidente do Instituto Português de Desporto e da Juventude, participaram no prefácio. E como vocês vão perceber, eu vou-me referir um pouco mais à frente, ambos, quer o nosso Instituto Português de Desporto e da Juventude, quer o Comitê Paralímpico, quer agora o IDIPT, não me enganei, tem particular responsabilidade naquilo que está a acontecer atualmente no nosso país, relativamente à prática desportiva para pessoas com deficiência. Eu, antes de entrar em questões mais de detalhe, gostaria de dar aqui duas notas. Uma relativamente aos sinais. Foi feita aqui uma referência se os atletas olímpicos e os paralímpicos, se eles convivem, se eles se conhecem. Um sinal recente que foi dado pelo atual Governo, na anterior legislatura, ainda em 2024, logo após os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, foi a recepção que o Sr. Primeiro-Ministro fez na residência oficial, onde convidou os atletas, todos os atletas olímpicos e todos os atletas paralímpicos que participaram em Paris 2024, e além de os receber a todos, condecorou aqueles que conquistaram medalhas, quer os olímpicos, quer os paralímpicos. Este acho que é o ponto de partida para abordarmos o tema da prática desportiva para pessoas com deficiência. Pronto, acho que é desta forma que devemos estar. A inclusão faz-se desta maneira. Eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de perceber. Penso que isto é um pouco mais profundo e tem mais a ver com comportamentos, como aqui já foi dito, seguramente, mas muito também com a educação e com a necessidade que nós temos de ultrapassar algumas barreiras. Muitas vezes em casa, muitas das dificuldades que nós temos, que foram aqui referidas ainda agora pelo Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, nós temos muita dificuldade, temos a organização, o modelo europeu de desporto é o que temos. E nós, no nosso país, fazemos parte de uma Europa a 27 e o modelo europeu de desporto assenta no associativismo desportivo voluntário e tem como célula base do desenvolvimento desportivo o clube. É este o modelo de desenvolvimento que nós temos na Europa e no nosso país é o que temos. Por isso é com base neste modelo que nós precisamos trabalhar. E nós temos tido, nesta área em particular, um problema sério. Eu conhecia o José Manuel Lourenço há mais de uma década, estava eu noutras funções, para falarmos de um tema relacionado com a integração de uma modalidade que ele já referiu numa federação. E já passaram 12 ou 13 anos e isso ainda não aconteceu. É disto que nós estamos a falar. Ou seja, sendo a célula base do desenvolvimento desportivo o clube, e o clube organiza-se em associações e depois nas federações, nós precisamos de ter, e penso que estamos a fazer esse caminho, de uma forma consciente, estruturada, precisamos de ter, quer as federações desportivas alinhadas com as estruturas do cúpula que coordenam o desporto para pessoas com deficiência, neste caso a FPDD e o Comitê Paralímpico de Portugal, precisamos ter as nossas federações desportivas alinhadas, mas a base, quem nos pode dar um contributo sério para nós termos uma oferta ampliada, porque o tema, no meu ponto de vista, o tema está na base muito frágil que temos de participação desportiva, porque a oferta é muito fraca, na base. E estamos a olhar para o alto rendimento é muito importante, nós sabemos, temos consciência disso, é um dos
principais veículos de promoção da prática desportiva que nós temos, que são os atletas de alto rendimento, os resultados esportivos, as grandes competições, sem dúvida. Mas, se a base for frágil, isto que o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico referiu vai acontecer. Por isso, onde nós temos que, no meu ponto de vista, investir muito, à séria, não é desinvestir no alto rendimento, que não é exatamente isso que está a acontecer, pelo contrário. Mas é sensibilizar e fazer um investimento sério em ampliar a base da formação desportiva, em criar a oferta de participação desportiva. Pronto. E aí estamos todos convocados para este desafio, porque nós sabemos que os clubes desportivos vivem do trabalho voluntário da sociedade civil. Pronto. E é dentro deste enquadramento que nós precisamos, por mais investimentos e programas que existam, e vou-vos dizer uma coisa, o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico fez uma referência que neste momento tem 40 candidaturas, 60 candidaturas, num programa para o qual deveria ter 400. Ou seja, pouco mais de 10%. Isto é um indicador que bate certo com aquilo que nós estamos a referir. Ou seja, nós sabemos que temos 11.700 coletividades desportivas no nosso país. Se nós tivermos 10% dessas coletividades com oferta, 10% com oferta de prática desportiva para pessoas com deficiência, naturalmente que vamos conseguir ampliar de forma significativa a participação desportiva. Seriam mais de 1.000 clubes. E nós não temos mais de 1.000 clubes, infelizmente, no território nacional. No território nacional. Pronto, a minha primeira chamada de atenção era esta, e dizer àquele jovem que aqui está, que me custa muito, e penso que a todos nós, ouvir estes relatos. E isto depois leva-nos às questões mais profundas. Estão aqui 2 professores universitários, a FMH, e mais uma referência, temos aqui a Leonor Muniz Pereira, que até foi professora destes professores que estão aqui hoje a fazer a coordenação desta obra, pelo menos de um deles, que ele já o disse, mas... dizer-vos o seguinte, isto também toca o ensino superior muito, o nosso sistema educativo e o ensino superior, porque nós não temos apenas uma escola a formar profissionais de educação física no nosso país. Nós temos 27, que podem ser 30, e temos milhares de jovens que estão a receber formação na área do desporto e da educação física no nosso país. E, infelizmente, temos consciência, e todos sabemos, e vocês saberão melhor do que eu, que há um número significativo de jovens que vão sair para o mercado de trabalho e não estão preparados para intervir nesta área em particular. E este é um tema que nós vamos precisar de corrigir. Uma outra nota que eu gostaria de deixar está relacionada, às vezes nós temos algumas dificuldades, misturamos aqui alguns conceitos e era importante nós termos presente aqui, eu queria me referir ao tema da conciliação, ou seja, da carreira dual, mas sem ferir suscetibilidades, termos presente que, na maioria dos casos, e nós sabemos que nós, no nosso ordenamento desportivo, nós temos o tema do desporto profissional está definido na lei. Ou seja, e nós, em Portugal, presentemente, temos apenas uma federação desportiva que tem 2 competições profissionais. Todas as restantes modalidades são modalidades não profissionais. Não tem estatuto profissional. Com tudo aquilo... E falar da conciliação desportiva, falar de atletas de alto rendimento, olímpicos e paralímpicos, e tendo isto presente, que estamos perante competições, ou seja, prática desportiva não profissional, eu gostaria muito que nós, sociedade, não aceitássemos que houvesse atletas de alto rendimento sem conciliação e sem carreira dual. Eles têm que ter carreira dual, ponto. Durante a carreira. Eles não podem terminar uma carreira desportiva sem terem o seu plano A, que é a sua formação académica concluída. Eu tenho no meu gabinete, já aqui foi referido, o David Graxá,
que esteve em 4 Jogos Paralímpicos, certo, David? Foi atleta de natação, mas fez a sua formação académica. Ele terminou, ele está no meu gabinete, foi atleta paralímpico, está perfeitamente integrado. Ninguém o obrigou a fazer isto. Mas se calhar nós vamos ter que, muitas das vezes, as questões têm que ser feitas, eu não gosto nada disto, mas tem que ser feita por decreto. Ou seja, nós provavelmente não vamos poder, ou não devemos, como sociedade, continuar a financiar praticantes de alto rendimento que não têm um carreira dual. E é disto que nós temos que começar a refletir, se é este o caminho que temos que fazer, para que coisas destas depois não aconteçam, como aqui já foi referido. Pronto, isto é para todos nós, não é para ninguém em particular, para mim, naturalmente, e para a minha colega Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão. Depois, não posso deixar, tenho aqui mais notas, mas não me vou esquecer seguramente de vos felicitar aos 38 que participaram, mas vocês estão aqui, os dois, em representação de todos, pela iniciativa. Eu tive a oportunidade de ter acesso ao índice e mais aos prefácios do Presidente do Comitê Paralímpico e do Presidente do IPDJ, mais o pós-fácio do Presidente da FPDD, e fartei-me de escrever. Fartei-me de escrever, só eram 10 ou 12 páginas fartei-me de escrever porque estavam lá coisas que me despertaram esse interesse. E mais se concretizou quando aqui cheguei. Como facilitar a inclusão? Acho que é um dos capítulos ou um dos temas que é abordado. Aqui já foram feitas algumas referências. Ou seja, nós precisamos urgentemente de ter nos estabelecimentos escolares, sendo a educação física obrigatória, nos estabelecimentos escolares, as instalações desportivas. Ou seja, em termos de planeamento para o futuro, nós temos que ter isto em consideração. Porque se queremos ser uma escola inclusiva, se nós não conseguimos enquadrar determinadas práticas na aula de educação física, poderemos tê-las na natação, ou no judo, ou noutras modalidades, mas temos que ter as instalações lá, além dos profissionais estarem habilitados para isso. Por isso, isto é um caminho que vamos ter que fazer também. Ou seja, quando planeamos a construção de instalações desportivas, prioritariamente devemos colocá-las onde nós sabemos que elas vão ser mais necessárias, que é nos estabelecimentos escolares, naturalmente abertas à comunidade, como já existe, mas este é um tema, como facilitar a inclusão, esta é uma medida que, no meu ponto de vista, é estrutural. O tema da formação dos profissionais de desporto e educação física, naturalmente, que é um tema que é muito relevante e que tem que ser abordado. Tenho aqui um tema que me é particularmente grato e gostava muito, sei que o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico está muito empenhado nisso, mas que nos tornássemos a referência mundial na classificação médica e funcional no desporto para pessoas com deficiência. E nós, naturalmente, que aí vamos precisar das instituições de ensino superior. E é uma área onde nós, como país, nos podemos posicionar. E se o fizermos, naturalmente que estamos a dar aqui um passo muito importante para ajudar a dar visibilidade e a ajudar a tirar de casa alguns jovens que às vezes nós sabemos que não é fácil as famílias permitirem que eles saiam de casa. E não me vou alongar mais, agradecer o convite e desejar um grande bem-aja a todos e que continuem a motivar os vossos colegas a publicar, a refletir, porque são temas muito importantes e que nos ajudam todos a ter estes momentos de reflexão e de partilha que são muito importantes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Dra. Clara Marques Mendes, Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, para fechar o nosso programa. Muito obrigado. Ouviram-me? A sorte é que eu falo alto.
Portanto, cumprimento todas as pessoas que aqui estão, todas as entidades e agradecer muito, portanto não vou estar a repetir nem os cumprimentos, nem naturalmente repetir aqui aspectos que foram mencionados. Mas, efetivamente, nós temos sido um governo e nestas duas áreas, e também na área da educação, diga-se, porque também foi aqui abordada, nós temos articulado muito no que diz respeito à inclusão pela via do desporto e a inclusão na escola, que é onde deve efetivamente começar. E, portanto, começando por agradecer imenso aos coordenadores deste livro, dizendo que é particularmente, com gosto particular, que participo neste primeiro evento em que o Instituto para as Pessoas com Deficiência é uma realidade, e devo dizer que a mudança de nome não é simplesmente uma mudança de nome. É, de facto, um objetivo de uma mudança, de uma dimensão mais abrangente das pessoas com deficiência. Nós entendemos que, de facto, este passo tinha que ser dado para dar mais visibilidade à questão e à necessidade da inclusão das pessoas com deficiência. Portanto, é com gosto particular também que neste primeiro evento assinalo esta mudança de nome. E depois dizer o seguinte, reiterando tudo aquilo que foi dito pelo meu colega, eu diria que nós aqui hoje, e aqui já foi referido, nós aqui hoje estamos a abordar a inclusão social, e é disto que estamos a falar, numa vertente da inclusão social pela via do desporto. E pela via do desporto, eu achei muito interessante a forma como foi abordada a questão do desporto como inclusão e o desporto rendimento. E acho que as duas são, de facto, face da mesma moeda. Mas eu diria, se me permitem, diria que temos que começar mesmo pela perspectiva da inclusão. E o que é isto da inclusão? Temos de deixar de ver isto como uma simples palavra bonita, uma palavra que é toda ela muito correta, mas que depois não se traduz. E não se traduz se nós não tivermos precisamente isso que aqui foi referido, que é uma igualdade de oportunidades. É disto que estamos a falar. Nós só podemos falar em inclusão quando estamos a falar de igualdade de oportunidades. E a este propósito, permitam-me referir o Decreto-Lei 54, que aqui foi abordado, não apenas na vertente desportiva, mas naquilo que realmente deve representar uma grande frustração para as pessoas com deficiência. Porquê? Porque, juridicamente, nada a apontar, mas vamos operacionalizar e não conseguimos operacionalizar. E quando isto acontece, nós estamos a falhar, porque estamos, acima de tudo, a criar expectativas de que temos os mecanismos, temos as ferramentas e agora é que vai ser, e agora a escola é para todos, e agora é que ninguém fica para trás. E, na verdade, não só estamos a não cumprir o diploma, como estamos a aumentar a frustração que é as pessoas sentirem que a verdadeira inclusão não está a existir. E foi por isso mesmo que, juntamente com a área governativa da educação, começamos a trabalhar de uma forma muito articulada e para olhar para as pessoas com deficiência como um todo, desde que nascem até que morrem. Porque se nós não tivermos respostas para as pessoas em todas as dimensões da sua vida, nós não vamos estar a garantir a igualdade de oportunidades. E, portanto, sem querer mudar o conceito, e com esta garantia que não queremos mudar o conceito do Decreto-Lei 54, a educação é para ser educação inclusiva, mas nós temos que, efetivamente, operacionalizar. Perceber a responsabilidade que é de quem e como é que a escola se torna verdadeiramente inclusiva. E a mesma coisa se diga por esta via, isto a todos os níveis, não é? Da educação e aqui também pela via do desporto. Porque, como o Sr. Secretário de Estado disse, e bem, nós podemos dizer que a educação física é obrigatória. Mas é obrigatória. Se as pessoas com deficiência não têm condições para a fazer, estamos nós próprios a permitir que algo que pomos nós próprios, quando digo nós próprios, estou a dizer os decisores políticos, por exemplo, não é? que permitem que essa situação ocorra quando são os mesmos que estabelecem que a educação física é obrigatória. Mas então, se não há condições, ela deixa de ser obrigatória. Portanto, não podemos tratar as matérias dessa forma e eu devo dizer que também tem sido um grande gosto e com resultados este trabalho articulado que temos feito as duas Secretarias de Estado para garantirmos precisamente que esta via da inclusão social pelo desporto será uma realidade, desde logo pelo apoio ao Comitê Paralímpico, desde logo por aquele pequeno, grande sinal que o Sr. Primeiro-Ministro, que foi aqui referido, deu quando convidou o Comitê Olímpico e Paralímpico e todos os atletas a estarem
na residência oficial, depois dos Jogos de Paris. Portanto, é isto são mudar mentalidades, porque as mentalidades não se mudam por decreto, embora eu, como jurista, digo muitas vezes isto, as mentalidades não se mudam por decreto, mas ajuda. E, portanto, eu tenho sempre este otimismo de jurista, de acreditar, porque também, como jurista, quero que a lei se cumpra, naturalmente, não é? E, portanto, é neste sentido que efetivamente nós temos de trabalhar, conscientes que temos de trabalhar e garantir que com o desporto, seja o rendimento, seja permitir que, para uma questão de saúde, por uma questão de autoestima, por uma questão de pertença, que todas tenham esta oportunidade. E é evidente que, com as oportunidades para todos, nós vamos demorar tempo a surtir efeito, é natural, aquelas medidas que estão a ser tomadas. Mas nós tínhamos de começar por algum lado. E, portanto, acho que estamos a fazer o caminho correto, que é de permitir que desde cedo todos tenham essa igualdade de oportunidades e percebam até o gosto pelo desporto, e depois dar condições para quem quer fazer disto e quer ir mais longe, possa ter, porque estas pessoas, e eu tenho tido o gosto de acompanhar os Jogos Paralímpicos e acompanho também os Surdo-Olímpicos, e dizer, estes jovens, estes atletas, são verdadeiros exemplos. São exemplos para todos nós. São exemplos para as pessoas com deficiência, pela sua resiliência, mas são, acima de tudo, exemplos para todos nós, que muitas vezes não valorizamos verdadeiramente as dificuldades que têm e que têm que ultrapassar e que a nossa imagem nem sempre estão devidamente identificadas. E, portanto, é neste sentido que nós queremos, e que é este sinal de deixar que, no que diz respeito ao desporto adaptado, vamos continuar a fazer este caminho, sabendo que aquilo que aqui foi identificado como as dificuldades de ter atletas no imediato, portanto, porque as soluções demoram o seu tempo, mas nunca desistir é, efetivamente, a solução. É nesse sentido que estamos a trabalhar, mas no sentido de, desde cedo, sabendo nós que é por um ponto de vista de saúde que a educação física é cada vez mais importante, eu estou a preparar, permitam-me esta parte, estou a preparar no gabinete uma estratégia para a longevidade. Uma estratégia para a longevidade, que também tem aqui o contributo do meu colega do desporto, que é uma estratégia para a longevidade. Nós não podemos olhar para a longevidade dizendo vamos cuidar das pessoas que envelheceram, das que estão mais velhos. Nós temos que trabalhar para a longevidade para que as pessoas envelheçam com saúde e com qualidade. O que é melhor para envelhecer com saúde? É precisamente bons hábitos de vida, prática desportiva. Portanto, desde logo, por maioria de razão, nós temos que olhar para o desporto como um meio não só de nos garantir que chegamos a mais velhos com qualidade, como vamos garantir que as pessoas com deficiência chegam exatamente igual a uma pessoa que não tem deficiência. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada por esta oportunidade, este trabalho conjunto que também tem sido feito pelo, agora, IDIPT, disse bem, e pelo Instituto do Desporto. Portanto, dizer que este trabalho articulado e este trabalho com todos e com a Academia será sempre um trabalho muito mais enriquecedor, e tenho a certeza que vamos conseguir fazer com que as medidas mais rapidamente surjam no terreno e, sobretudo, sejam mais eficazes. Mais uma vez, muito obrigada a todos. E sem dúvida que vamos de coração cheio e realmente mais motivados ainda mais, e que realmente este manual tenha sido também um trampolim para que o desporto adaptado e a inclusão seja uma realidade ainda maior e mais vencedora, para que a nossa sociedade seja mais justa e igualitária. Agradeço uma vez mais a todos a vossa presença. Muito obrigado por esta tarde tão prazerosa em jeito de apoio ao desporto adaptado, e começamos da melhor maneira os eventos deste novo IDIPD. Correto? Muito bem. Convido a todos a poderem, portanto, adquirir o livro, a aproveitar o facto de termos aqui os nossos autores, portanto, os coordenadores,
que estão também disponíveis para fazer o autógrafo. Até muito breve, e ia-vos convidar agora para nós fazermos uma fotografia, para que depois a comunicação também do Instituto possa ter, juntarmos-nos todos e fazermos uma fotografia e depois dirigir-nos em segurança até às nossas casas. Muito obrigado, até muito breve.